Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. E estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Hoje a nossa ideia é trabalhar um pouquinho mais com juros compostos, né? A gente vai trabalhar os dois tempos de aula, inclusive, a gente vai fazer exercícios envolvendo a composição de juros, só que tendo uma pegada também, fazendo um diálogo com os logaritmos. Quer dizer, a gente vai começar o exercício dentro de uma sequência geométrica, né, que nada mais é do que a matemática, a parte de juros compostos, né, uma aplicação da PG. E a partir daí a gente vai observar a necessidade de ter que inserir a operação do logaritmo para chegar onde a gente quer. Alguns exercícios, a maioria deles, pelo menos, vai te cobrar isso. Os exercícios eles vão permear entre questões objetivas e questões discursivas, até porque essas questões discursivas nos possibilitam, de repente, aprofundar um pouquinho mais, alguma propriedade logarítmica um pouquinho mais puxada, vamos dizer assim, né? Para a gente conseguir fazer os exercícios, se entender e fechar esse ciclo, pelo menos essa parte de composição de juros. Beleza? Então vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício ele trata da seguinte situação, né? Os clientes de um banco podem realizar apenas duas operações financeiras, né? Então ele fez um recorte apenas para essas duas hipóteses. Uma operação seria fazer investimentos que iriam render juros compostos a uma taxa mensal de 1%. E um outro tipo de operação financeira é você pegar um empréstimo com juros compostos a uma taxa mensal de 5%. O banco usa o dinheiro dos investimentos para conceder os empréstimos, obtendo um lucro nessas transações. Considere que um cliente X, um certo cliente, ele investiu R$1.000 e que o banco emprestou esse valor a um cliente Y. Após 12 meses, o cliente X recebeu um montante pela aplicação nesse período e Y quitou o empréstimo. Admitindo que 1,01 elevado a 12 é 1,13 e admitindo que 1,05 elevado a 12 é 1,80, né? Ele quer saber o lucro em reais obtido pelo banco com essas duas operações financeiras, né? O que a gente tem que entender disso, pessoal? A gente tem que entender que nessa situação, para você encontrar o lucro desse banco, você vai pegar aquilo que ele pegou emprestado da pessoa, quando essa pessoa fez o investimento, né? E a gente vai pegar com isso a diferença. Você sabia que tem uma forma de você fazer 3 salários mínimos apenas com aplicativos de celular? Isso mesmo, gente. Olha só, existe uma empresa
que tem um aplicativo. Dentro desse aplicativo tem vários joguinhos, onde toda vez que você joga os jogos dessa empresa, a empresa te remunera com um valor. E por que eu estou divulgando esse aplicativo? Porque quanto mais pessoas entrarem e tiverem, né, quanto mais usuários tiverem dentro do aplicativo, mais a empresa ganha e, consequentemente, mais a empresa vai pagar para os usuários, tá, galera? Então, se você quiser testar o aplicativo só por 7 dias, eu vou disponibilizar aqui para vocês. Se você não gostar, é só você desinstalar, não tem que comprar curso nem nada do tipo, beleza? Muito simples, rápido e fácil. É um aplicativo muito tranquilo ali que talvez possa te ajudar a fazer uma renda no final do mês, tá bom? Se você quiser saber mais, é só você entrar em algum lugar dessa tela. De R$ 1.000. A taxa de incremento é de 1%. Tá certo? E ele vai levar, né, o prazo será de 1 ano ou de 12 meses, até porque essa taxa de juros é de 1% ao mês, né? E aí não custa, né, a gente lembrar que a maioria das questões, na verdade todas as questões da aula de hoje, vão ter que passar por essa relação, né? O montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais o incremento elevado ao prazo, ao tempo t, portanto, né? Então, tudo isso, de uma maneira ou de outra, a gente vai estar constantemente trabalhando com essa relação, tá certo? Então, aqui, esse cliente X, diante dos dados, o montante, aplicando a fórmula, vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,01. Lembrando, né, que 1% corresponde a 1 centésimo. E 1 centésimo pode ser escrito na forma decimal como 001, né? E isso vai ser elevado a 12. Então, você tem um montante que vai ser 1.000, que multiplica 1,01 elevado a 12. Existe o outro cliente. O outro cliente, vou botar aqui em cima, é o cliente Y. E esse cliente Y, ele fez um empréstimo. E esse empréstimo, ele foi baseado no mesmo capital de R$ 1.000, né? Porque, por que a gente afirma isso, né? Porque com o dinheiro que o cliente X entregou ao banco, o mesmo banco está pegando esse dinheiro e emprestando ao cliente Y. Há uma taxa de juros de 5% ao mês durante os 12 meses. Bom, 5%, pessoal, são 5 centésimos, que seria 0,05, né? Certo? Então, isso fica que esse montante vai corresponder a 1.000, que multiplica 1 mais 0,05 elevado a 12. Esse montante, então, vai ser igual
a 1.000 que multiplica 1,05 elevado à 12ª potência. A gente pode aqui, para diferenciar, chamar esse cara de mx, chamar esse cara de my, só para a gente diferenciar os montantes. E agora, qual o próximo passo, né? O próximo passo é estabelecer essa diferença, porque essa diferença, a diferença de um investimento para o empréstimo, isso vai gerar um lucro, obviamente, para o banco, né? Então, quando eu pego o montante referente ao empréstimo bancário, porque o banco ganha com isso, e quando eu subtraio com o que o banco vai ter que dar para o cliente X, então o banco perde, a diferença de MY com MX é que vai gerar o lucro. Então, o lucro vai ser aquilo que o banco ganha, e aí eu me permita repetir isso, né? O banco está ganhando aqui porque ele está emprestando um dinheiro, né, para alguém. E esse empréstimo, obviamente que quando essa pessoa pagar, ela vai ter que pagar mais do que aquilo que ela emprestou, né? Existe aí um aluguel, lembra das aulas anteriores? Subtraído pelo MX. Aqui o banco vai perder. E por que o banco vai perder? Porque ele vai ter que entregar o valor, esses R$1.000, mais o que ele ganhou nesse investimento, né? Então o lucro vai ser aquilo que o banco ganha subtraído daquilo que o banco perde. Supostamente está perdendo, está devolvendo esse dinheiro. E eu termino dizendo então que esse lucro L vai ser igual a 1.000 que multiplica 1,05 na 12ª potência, menos 1.000 que multiplica 1,01 também elevado à 12ª potência, né? Não cortou, legal. Bom, eu não sei se vocês conseguem observar, mas eu posso pôr o 1.000 em evidência, né? Eu posso pôr o 1.000 em evidência. Então, o lucro, pondo o 1.000 em evidência, vai ser a diferença de 1,05 elevado a 12, que a gente sabe, né? Ele deu o valor de 1,05 elevado a 12. É 1,13. Então, já vou botar aqui, ó, que isso aqui dá 1,13 menos esse valor, que também foi dado para a gente, está no enunciado, botei o contrário, né? 1,80, 1,13, agora sim. Então, 1,80, isso foi dado no problema, é 1,05 elevado a 12. E 1,01 elevado a 12 é 1,13. Então, esse lucro acaba sendo 1.000, que multiplica, isso aqui vai dar 0,67. Ou seja, R$670. Né? Esse é o lucro do banco. O lucro nessa operação foi de 670 pratas. Isso corresponde à letra C. Falta só determinar aqui a letra, o gabarito. Acho que é letra C, é isso mesmo? É, letra C, 670. Tá ok? Fechando então essa primeira questão, você tem a oportunidade aí de fazer o seu primeiro print, faz com calma, dá uma olhada, porque hoje a gente vai trabalhar justamente com esse tipo de abordagem, uma abordagem financeira, usando um pouquinho, mas não só a aplicação da fórmula, mas um pouquinho de raciocínio, esse raciocínio um pouquinho mais apurado, utilizando outras ferramentas como o logaritmo. Então a gente tem tempo, a gente tem calma aqui, dá uma olhadinha, vê se você curtiu, a hora do seu print time, printa aí, e eu já estou à sua disposição
para tirar sua dúvida, seja ela qual for em relação a essa matéria, claro, né? Abemos! Então temos aqui a Lorena que me pergunta de novo, como é que eu entendi a questão do lucro nessa questão. Vou te explicar de novo, Lorena, sem problemas. E eu acho que é Go Mega, né? Que está perguntando como funciona essa questão da evidência, né? Que foi perguntado. Então são duas coisas que vale a pena a gente explicar, né? O contexto do lucro é o seguinte, bom, observando, Lorena, que o protagonista desse problema é justamente o banco ele está trabalhando nessa questão com duas operações financeiras. Quais seriam elas? O investimento que o cliente pode fazer nesse banco e o empréstimo que um outro cliente pode contrair nesse mesmo banco. Bom, vamos entender essas duas operações financeiras do ponto de vista do banco, né? Quando você, Lorena, faz o investimento no banco, você entra com o seu valor, entretanto, tudo que você ganhar naquele investimento é responsabilidade do banco. Então, eu sendo o banqueiro, se você se deu bem nessa operação financeira, nesse investimento, eu vou ter que dar esse valor, eu vou ter que retornar a você, além do valor que você investiu, os R$1.000, o ganho do seu investimento. Então, na verdade, para você é uma operação onde você está ganhando, mas para mim, para o banqueiro, é uma operação de perda, de passivo. Eu estou perdendo dinheiro, correto? Falando de uma maneira pontual, nessa operação financeira, eu banqueiro estou perdendo dinheiro. Estou subtraindo dinheiro do meu patrimônio líquido. Agora vamos pensar no empréstimo. Quando você pega um dinheiro emprestado do banco, né, de mim, num primeiro momento até eu perco esse dinheiro, mas quando você tiver que pagar esse empréstimo, você vai ter que me devolver exatamente o valor que você pegou emprestado e mais os juros, mais o aluguel desse valor. Então você está me retornando um valor maior daquilo que você pegou emprestado. Então, na verdade, é uma operação, para mim, que sou dono do banco, é um valor que agrega o meu patrimônio líquido. Eu estou ganhando mais. Correto? Então, a princípio, o lucro ele vai ser medido subtraindo o montante do empréstimo, que vai vir para mim, com o montante do investimento que eu vou ter que entregar para a pessoa que fez investimento e se deu bem. Isso gera um lucro. Agora, esse lucro ficou maior do que o esperado, né? Porque assim, no final das contas, a cada R$1.000 de empréstimo, eu ganho R$670 a mais. Né? Eu tenho um lucro de R$670. Então, é um valor muito alto. É uma operação muito vantajosa para o banco, para o banqueiro. Por que isso está acontecendo? Porque a taxa de incremento no empréstimo é 5 vezes maior do que a taxa de incremento no investimento. Então, do ponto de vista de risco, o banco, ele te oferece o investimento de 1%, mas ele te cobra de juros de empréstimo um valor 5 vezes maior. Tá certo? Então, existe essa questão matemático-financeira aí, tá certo? Para a gente analisar. Agora, por isso, vê se eu consegui tirar sua dúvida, tá, Lorena? Vê se foi isso que você me perguntou e vê se eu consegui responder a tua pergunta. Agora, a questão da evidência, né? Com relação à evidência, o que acontece? Observa que as duas expressões matemáticas são múltiplos de 1000, são 1000 vezes alguma coisa.
1000 vezes uma potência, 1000 vezes outra potência. Então eu posso botar, utilizando produtos notáveis, que a gente, aliás, desculpa, né? Na verdade é o contrário, utilizando fatoração algébrica, que é a continuação, vamos dizer assim, né? Dessa dupla, produtos notáveis e fatoração algébrica, usando fatoração algébrica, eu tenho um termo, um fator comum nas duas expressões. É 1000 vezes alguém, é 1000 vezes alguém. Então esse fator comum eu posso pôr em evidência. E o que tiver dentro do parênteses são os elementos que não são fatores comuns. O 1,05 elevado a 12, que o problema me afirmou ser 1,80, e o 1,01 elevado a 12, que o problema me informou ser 1,13. E o resto é conta. Então, eu utilizei aqui como teoria a fatoração algébrica intitulada termo comum. É a primeira fatoração algébrica que a gente treina, que a gente aprende. Eu tenho A vezes B mais A vezes C. Observa que o A é um fator multiplicativo comum. Então eu posso pôr o A em evidência e eu ponho dentro do parênteses os termos não comuns. Então tá aqui. É isso. Correto? Beleza? Dá essa printada aí como sendo a resposta da pergunta que foi nos oferecida aí. Beleza? Ok? Não, a pergunta é uma pergunta interessante. A Isabela Marcelino me pergunta, mas professor, eu queria saber se você chegou a anular a potência de 12 com o outro. Não, eu não fiz eu não anulei, eu não podia anular essa potência de 12 com a outra potência de 12. Eu não poderia fazer isso jamais porque as potências, elas possuem bases diferentes. Além disso, né, ainda que elas tivessem as mesmas bases, a operação envolvendo essas potências, elas não me permitem fazer esse cancelamento. Só se houvesse uma divisão entre duas potências de mesma base. Aí eu poderia subtrair os expoentes e, nesse caso, eu cancelaria os dois expoentes. Mas não foi o caso. Realmente não foi o caso. Beleza? Ok? Então, com isso, a gente fechou a questão 1, né? Vamos fazer a próxima questão? Fazer a questão 2 agora. Vamos lá para a questão 2. Vou apagar logo tudo aqui para a gente ficar 100% pronto para a próxima questão. Então vamos lá. Próxima questão aí, meu diretor. Vamos que vamos. Então tá aí, 670, questão 2, né? A questão 2 diz o seguinte, olha, um investidor aplicou certa quantia em reais a uma taxa de juros compostos de 1% mês. Neste problema, desprezando qualquer tipo de correção monetária devido à inflação, vamos responder as seguintes perguntas. Neste investimento, após 2 meses, será que seria possível resgatar o valor aplicado com um lucro de R$ 4.020, né? Então, primeira pergunta, né? Essa seria a primeira pergunta. Então, vamos aproveitar e já responder essa primeira pergunta aí. Então, nessa questão de número 2, deixa eu pegar aqui os dados do problema de novo. Primeiro, existe uma taxa de incremento de 1% mensal, 1% ao mês, e o tempo é de
2 meses, ou são de 2 meses, né? E ele fala em um lucro de R$ 4.020. Ora, lucro no investimento nada mais é do que os juros que te ofereceram após você fazer essa aplicação. Então vamos lembrar que em qualquer situação, vou botar assim, ó, lembrando, quaisquer dos dois regimes que a gente esteja estudando, sejam eles simples ou compostos, a gente sabe que o montante ele é resultado daquilo que você investiu inicialmente, somado àquilo que você ganhou, claro, se foi um investimento e se esse investimento foi positivo para você, né? Então, esses juros aqui não é aquele juros maléfico do empréstimo, é aquele juros do bem que você ganhou por ter feito um investimento bem sucedido, né? Então, isso aqui corresponderia ao lucro. Eu posso substituir isso pelo que ele está falando. Tudo certo? Tá ok? Beleza. Bom, em cima disso, a gente sabe que nos juros compostos, o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, como é que a gente vai agora juntar todas as informações que a gente tem nessa questão? Bom, nós sabemos que esse montante é o capital mais o lucro. E vamos, né, para saber se a coisa funcionou. Agora vamos lá, vamos voltar para o enunciado. Me mostra o enunciado aqui de novo, meu diretor. Ele afirma, nesse investimento, após 2 meses, seria possível resgatar o valor aplicado como lucro de R$ 4.020. Ah, isso não foi uma pergunta, isso foi uma afirmação, né? Então, neste investimento, depois de 2 meses, seria possível resgatar o valor aplicado com um lucro de R$ 4.020. Então, esse valor do lucro corresponde a R$ 4.020. Eu vou utilizar a caneta vermelha só para associar com o lucro que também está em vermelho, né? Então, o montante, que é o capital mais o lucro de R$ 4.020, ele vai ter que ser igual ao capital que multiplica 1 mais 0,01 elevado ao tempo, 2 meses. Então, eu tenho como resposta, vou botar aqui, né? Que esse capital mais 4.020 corresponde... Agora vamos fazer essa conta aqui. Ah, meu diretor, faz essa conta para mim, com todo respeito. 1,01 vezes 1,01. Você quer que eu faça? Eu posso fazer aqui. 1,01 vezes 1,01. Só para não ficar mais rápido. 1,0201. Então, isso aqui, ó, só para ficar mais fácil aqui a nossa vida, isso dá 1,0201, não é isso, mestre? Isso vai ser, então, C vezes 1,0201. Tá ok? E aí virou uma equação, pessoal. Letras para um lado, números para o outro, né? 4.020 vai ser igual a... Vou botar aqui, para ficar mais fácil. 1,0201C menos C. Ou seja, aqui não está escrito, né? Aqui não está escrito, mas é didaticamente que eu vou botar aqui. Isso aqui é como se fosse um C. Concorda comigo? Escrever só o C é como se fosse um C. E 1,0201C menos 1C significa
né? Esse resultado vai dar 0,0201C. Isso é 4.020. Então, se ficou esquisito para você, deixa eu escrever aqui. 1,0201 menos 1. Aqui, quando a gente não tem nada, a gente preenche, né? 1 menos 0, 0 menos 0, 2 menos 0, 0 menos 0 e 1 menos 1. Ok? Deixar ali explícito para você. Bom, isso corresponde, esse decimal corresponde a quanto? A 201 10.000 avos. Eu ando 4 casinhas para alcançar o número inteiro 201. Então, 201, 10.000 avos do C vai ser igual a 4.020. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, 201 vezes o C é igual a 4.020 vezes 10.000. E o valor do C, portanto, será 4.020 vezes os 10.000 dividido por 201. Ora, pessoal, 402 divididos por 201 é 2. 402 dividido por 201 é 2. Então, 20 vezes 10.000 vai dar 200.000. Então, com isso a gente matou a letra A. Matamos com isso a letra A. Dá uma olhadinha antes da gente ir para a letra B. Essa aqui é a letra A. Eu não sei nem se vai dar para fazer a letra B nesse espaço aí que eu reservei, mas vamos ver se sai. Qualquer coisa eu apago o outro lado. Mas antes disso, dá uma olhadinha aí. Vê se foi. Beleza, pelo jeito foi. Pelo jeito foi. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B, meu diretor? Letra B. No investimento indicado, é possível resgatar um montante que seja 4 vezes o capital inicialmente aplicado em 139,3 meses. Beleza. Caso o cálculo fosse feito adotando-se o log de 2 e o log de 202, como estão aí descritos, que são logaritmos com apenas 3 casas decimais de aproximação, seria obtido um valor aproximado de t anos, chamando de E. Esse valor de t que eu encontrar menos 139,3, ao erro cometido no cálculo devido ao uso de apenas 3 casas decimais de aproximação dos logaritmos indicados, calcule esse valor de E. Calma, é muita coisa para a gente calcular e isso pode dar um bloqueio, né? Pode ficar nervoso. Então, vamos devagar. Vamos primeiro para a primeira parte da questão B, que é o quê? Olha, o montante corresponde a 4 vezes o valor do capital inicial. Então, na letra B, o montante corresponde a 4 vezes o capital inicial. É isso que ele está me afirmando. Então, 4C corresponderá ao C que multiplica 1 mais o I, né? O investimento é o mesmo, correto? 1 mais 0,01 elevado a um tempo que eu não sei. Nesse momento que vai entrar o exponencial. Correto ou não? Cortei. Encontro que 4 é igual
a 1,01 elevado ao t. E 1,01 é a mesma coisa que 101 centésimos elevado a esse t. Bom, preste atenção nos meus próximos passos aritméticos, porque os logaritmos que foram dados não estão assim bem alinhados com os números que aí estão. O que ele te oferece? Vamos dar uma olhadinha lá no enunciado. Ele te oferece o log de 2 e o log de 202. O log de 2 corresponde a 0,301 e o log de 202, eu já esqueci quanto vale. Deixa eu ver lá. Esqueci mesmo. 2,305. Bom, aí, como você pode perceber, eu estourei aqui o meu quadro. O que eu vou pedir para você fazer? Vou pedir para você printar aí. Faz um print na tela para eu continuar do outro lado. Por favor. Correto, gente? Tranquilo? Desculpa aí. Estamos voltando. Só ajeitando aqui que caiu o meu microfone. Só um minutinho, por favor. Caiu o meu microfone nesse exato momento. Quem sabe faz ao vivo ou não. Quem sabe faz ao vivo ou não. Assim mesmo. Depois eu ajeito. Então eu tô aqui, né? Tô aqui. Cadê meu pilô? Tá aí? Haha, moleque. Fazendo tudo errado. Vamos lá, pessoal. Então tô aqui. Vou apagar aqui. Bom, então o que eu vou fazer? O 4, vê se você concorda comigo. O 4 é 2 ao quadrado. E o 101, observa, né? Ele me ofereceu 202, o log de 202. E o que eu tenho aqui é 101. Então eu vou ter que fazer um malabarismozinho aqui para a parada funcionar, né? Eu vou ter que transformar o 101, vou botar em azul aqui para você entender. Eu vou ter que transformar o 101 em 202 dividido por 2. E esse cara, esse 101, que é 202 divididos por 2, ele está sendo dividido por 100. Vê se não é isso. Então, ó, vou repetir. Ele não me ofereceu o log de 101, ele me ofereceu o log de 202. Então, para eu poder utilizar o 202, eu vou ter que escrever que 101 sobre 100, faltou aqui eu botar o sobre 100, né? É o que está escrito aqui,
é 202 divididos por 2, porque de fato 202 divididos por 2 dá 101. E aí eu repeti o sobre 100. Vou escrever isso aqui. 202 divididos por 2 divididos por 100. Isso elevado a t. Foi o jeito que eu tive para conseguir utilizar o logaritmo, não tem muita saída. O que você observa aí? Você observa uma equação exponencial aonde as bases elas não são compatíveis para eu poder igualar os expoentes e ser feliz. Eu vou ter que jogar, nesse caso aqui, o logaritmo. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar logaritmo dos dois lados. Vai ficar assim, ó. O logaritmo de 2 quadrado igual ao logaritmo de 202 dividido por 2, que está sendo dividido por 100. Isso elevado a t. Glaucio, por que você está utilizando o logaritmo de base decimal? Eu estou utilizando o logaritmo de base 10, aquela base que não é escrita, porque os dados do problema também foram de base decimal. Então, me obrigou a utilizar a base decimal, né? Fica mais, não é que me obrigou, né? Mas fica mais fácil fazer pela base decimal. Beleza. Vou utilizar a propriedade que diz que o log de a elevado a b numa base c é b vezes o log de a na base c. A gente chama de peteleco reverse, né? Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui nesse azul, precisa revisar a aula de propriedades de logaritmo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então eu vou utilizar essa propriedade. Eu vou petelecar reverse o 2 aqui. Fica 2 vezes o log de 2. E vou petelecar o t aqui. Então fica t vezes o log do 202 meios sobre 100. Vou fazer devagar, tá? Pra gente ir mastigando a questão. Legal. Você já percebeu que esse log de 2 eu tenho. É 0,301. Beleza. Mas eu vou fazer a substituição só no finalzinho. Vou acelerar porque o tempo está acabando. 2 vezes o log do 2 igual a t vezes. Agora, se você observar, tem uma nova propriedade que eu vou fazer aqui, né? Que diz que, será que dá para escrever aqui? Acho que dá. O log de a dividido por b numa base c é a subtração. Log de a na base c menos o log de b na base c. Então, essa propriedade me permite escrever t vezes o log de 202 meios menos o log de 100. O log de 100 é 10 ao quadrado. E esse log de 100 está na base 10, lembra? Consequência da definição, quando esses caras são iguais, a resposta é o expoente. Então, esse cara eu já resolvi, esse cara eu já resolvi. Falta só resolver esse. 2 vezes o log de 2 é igual a t vezes o log de 202 menos o log de 2 menos o log de 10 ao quadrado na base 10. Bom, agora tudo, absolutamente tudo, já pode ser substituído. Aqui, ó. Log de 2 eu sei o valor. Log de 2 é 0,301. Log de 202 eu sei quanto é. O log de 202 é 2,305. Aqui também eu sei que é
301. E esse cara aqui é 2. Então fica 2 vezes 0,301 é igual a t vezes 2,305 menos 0,301 menos 2. Com isso, o valor de t vai ser esse cara, então fica 2,305 menos 2,301, isso dá 0,004, e aqui vai dar 0,602, dividido, como eu falei, 0,002, né? Melhor dizendo, né? É isso? 0,002, né? 0,004, né? Falei 0,004. Correto? E aí eu tenho esse valor aqui, se você me permitir, eu vou fazer logo aqui, tá? Tá acabando já a aula. Tô dando uma colada aqui. Dá mais ou menos 150,5. Esse é o valor do T. Dividindo esse cara por esse. Tá? De fato, né? 602 divididos por 4 dá isso mesmo. Mas ele lembra que ele falou que o E é igual ao tempo que eu descobri menos o 139,3? Aí eu volto lá para o final do texto, já acabando a questão, tá, meu diretor? Lá no final do texto, ó, o erro é t menos 139,3. Então agora eu vou fazer essa conta. O meu E vai ser 150,5 menos 139,3. Esse valor dá 11,2. 11,2 meses. Resposta. Questão bem difícil. Não é à toa que é uma questão discursiva. Questão bem difícil. É hora do seu print time! Beleza? Fez o print. Com isso a gente finaliza, né? Vocês percebem que dentre várias habilidades possíveis que o seu velhinho professor tem, ele também tem a habilidade de destruir microfones do ProEnem. Beleza? Muito bem. Na próxima aula, continuaremos com mais exercícios de Matifim. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.